Nós queremos esta noite ministrar uma palavra, sabe aquelas palavras de definir vidas, delinear? É uma palavra mais ou menos assim. Vamos orar para que Deus nos ajude nessa caminhada. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela oportunidade de estar junto com os meus irmãos nesta noite, na tua casa, abrindo a tua palavra, meditando nela e buscando nela a fonte para alimentar a minha vida, a minha fé e a fé deles também. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, nos ilumina os nossos pensamentos, nos dá revelação e entendimento. Pai, que as minhas palavras possam ir mais além, não por causa da minha sabedoria, que não tenho muita, mas por causa, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, que vai aonde ninguém imagina que pode ir. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, capítulo 25, nós vamos até o versículo 34 desse texto da palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele faz uma pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? É verdade isso? Diga amém. Porque se você tiver alimento e não tiver vida, o alimento não serve para nada. Se você tiver veste e não tiver corpo, para que serve? Então ele começa a estabelecer aqui uma escala de valores. Versículo 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à curva da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Ele está dizendo assim, olha, você tem dúvidas quanto a isso? Se Deus faz isso com a erva do campo, com tudo que está à volta, que existe, você tem grande valor para Deus. Versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Diga, Deus, que não é burro, que sabe tudo, que é a própria sabedoria, Deus sabe do que eu preciso. Quantos creem que sabem que Deus sabe que você precisa? Eu creio. Sabe mais do que você. Você acha que precisa de uma coisa e Deus sabe que você precisa de outra. Então, ele diz assim, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que você precisa vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Diga isso comigo, o amanhã trará os seus cuidados. Diga, o amanhã está nas mãos de Deus. O amanhã
Deus tem uma saída. E ele termina dizendo: basta ao dia o seu próprio mal. Eu esta manhã falei uma frase, e eu sei que alguns de vocês estão aqui por causa dessa frase. A frase foi a seguinte: a maior tragédia da vida não é a morte, principalmente para os filhos de Deus. Quantos aqui creem que são filhos de Deus e que estão salvos por causa da sua fé em Jesus? Levante a mão. Então, a maior tragédia para você não é a morte, porque a Bíblia diz que a morte para os que creem é lucro. O apóstolo Paulo disse assim: olha, morrer em Cristo é lucro, porque você descansa nele. A Bíblia diz que quando você crê e tem certeza de que vai para o céu, não pelos seus merecimentos, mas porque você crê no sacrifício de Jesus e deixou Jesus ser o Senhor da sua vida, quando você entrega a sua vida a Cristo, o medo da morte desaparece. Você pode ter medo de sentir dor, como eu tenho. Quantos gostam de sentir dor aqui? Ninguém. Mas eu estou falando medo após a morte. Quem crê em Jesus não tem, porque a Bíblia diz que quem crê em Jesus sabe de onde veio, sabe quem é e sabe para onde vai. Então, a pior tragédia para um filho de Deus não é a morte. Eu posso afirmar isso com todas as letras. A maior tragédia para um filho de Deus é, sim, viver sem propósito ou com a prioridade errada na sua vida. Você sabe que é uma das coisas que mais me angustia, é quando eu percebo que se em algum momento eu estou sem propósito na vida. Porque uma pessoa sem propósito na vida, primeiro, ela não chega em lugar nenhum. Concorda comigo? Diga amém. Tem propósito, ela vive ao sabor das ondas. Se as ondas empurram para cá, ela vai. Se empurra para lá, ela vai. E uma pessoa que vive ao sabor das ondas, sem propósito, não chega a lugar nenhum. Então, uma pessoa que não chega a lugar nenhum, não pode verificar qual está sendo a utilidade da sua vida. Qual o significado da sua vida? Ah, fulano faz isso, eu vou. Fulano não faz mais isso, vou. Fulano não é assim. Ele não tem firmeza de propósito. Conclusão, essa pessoa vive ao sabor das ondas. E a Bíblia diz que uma pessoa que vive assim não tem prazer. Porque um dos prazeres da vida é realização. Diga, realização. É você olhar e dizer assim: puxa vida, eu construí isso. Você sabe que eu admiro algumas profissões. E uma das profissões que eu admiro é a profissão ligada à construção civil, é o pedreiro, aquela pessoa que constrói um prédio, colabora, não tem nada e de repente começa a surgir dali. E depois, quando você passa, diz assim: eu fui participante desta. Que satisfação! Porque você teve um início, um meio e um fim. Todo ser humano que não tem esses propósitos na vida, ele vive num vazio. A vida é um vazio para ele. Então, a maior tragédia da vida não é a morte, mas sim viver sem propósito. Ou, vamos lá, com a prioridade errada. Eu falei aqui esta manhã que a sensação é mais ou menos parecida com aquela sensação quando você pega um ônibus, já aconteceu comigo, e está dentro do ônibus e vai. Aí lá pelas tantas você vai pensando na vida, vai lendo um livro, de repente você resolve olhar para fora da janela e ver onde é que está e diz: que lugar é esse? Aí você percebe que pegou o 626 em vez de pegar o 627. E aí você diz: caramba, peguei o ônibus errado. A sensação que você tem, primeiro, é de tempo perdido. É verdade isso, diga amém. Segundo, de não estar caminhando na direção certa. Então, muitas vezes, há pessoas que começam a dar prioridades erradas na sua vida. E por isso, chegam
a lugar que não é o que desejou, e muitas vezes não tem o prazer de ter realizado, porque o que realizou não era o que desejava. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Meus irmãos, se você não tiver, olha, eu fico admirado, porque o ímpio descobre isso com facilidade. Eu estava olhando a declaração agora recente da morte do Chico Anísio, e ele disse assim: eu não tenho medo da morte, eu fico triste de morrer, porque eu vou perder a comunhão com meus familiares, com meus filhos, com meus netos, com os amigos. E aí perguntou: e se você tivesse que fazer tudo de novo? Eu disse: olha, eu faria, com exceção do vício de fumar, que ele fumou, e por isso a morte talvez tenha vindo mais cedo. Talvez, a gente não sabe. Mas ouça o que eu vou falar para você. Quando uma pessoa se dedica... Aí perguntou para ele assim: o que fez você caminhar tanto, chegar a tanto? Ele diz assim: que trabalhou sempre naquilo que gostou de trabalhar. Que produziu naquilo que ele colocou como prioridade. Alguém pergunta: pastor, ele vai para o céu? Irmão, eu não sei. Se ele vai para o céu, não sei. Não estou aqui para julgar. Eu estou tentando dizer o seguinte: que enquanto esteve neste mundo, ele deu sentido à sua vida, porque trabalhou em algo que ele acreditava ser importante. E por isso, foi bem sucedido. Então, o maior desafio é saber o que devemos fazer. O que devemos fazer. Eu sei que para algumas pessoas esta mensagem, esse pastor, nessa altura do campeonato, com a idade que eu tenho, não dá mais para corrigir. Eu hoje estou aqui para contrariar você em algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero contrariar você aqui esta noite é nisto. É dizer a você que tudo é possível ao que crer. Não importa a idade que você tenha. Pastor, eu queria fazer medicina e eu já tenho 51. Nunca é tarde para fazer o que você quer fazer. Sabe por quê? Ouça. O Senhor do tempo, nós vamos falar sobre tempo daqui a pouco, é Jesus. Ele, num abrir e fechar de olhos, pode fazer coisas que você a vida inteira não consegue fazer. O problema não é esse. O problema, o maior desafio que nós temos aqui esta noite, é você acreditar que se você começar a ordenar a sua vida, colocar a sua vida em ordem, de acordo com o plano de Deus, ela vai ter sucesso e você vai alcançar coisas que você nunca imaginou alcançar. O maior desafio é saber o que devemos fazer. Esse é o maior desafio nosso aqui. E o maior fracasso que uma pessoa pode ter é ser bem-sucedido naquilo que não gosta. A pessoa tem sucesso na ocupação errada. A sensação não é de vitória, por incrível que pareça. A sensação é de que jogou um fardo fora. Se houver alguém que entenda isso, diga amém. Então, por isso, eu estou primeiro para dizer para você aqui, que tenho aprendido, ensinado, que a coisa mais preciosa que você tem nesta terra, chama-se a moeda do tempo. E por isso, você tem que ordenar as suas prioridades. Você tem que colocar em ordem as suas prioridades. Porque se você não tiver uma vida ordenada em prioridade, você não vai chegar a lugar nenhum. E cada um de nós, enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo está mexendo na sua mente, no seu coração, e levantando questões a respeito de algumas prioridades. O sucesso ou o fracasso está no uso eficiente do tempo que você tem. Que a gente não sabe quanto é, porque o problema nosso do tempo é, quanto tempo você tem pela frente? 1 ano? 6 meses? 3 meses? 1 dia? 10 anos? 30 anos? 20 anos? 50 anos? Nós não sabemos.
Qual é a riqueza que nós temos na nossa vida a respeito do tempo? Há pessoas que pensam que vão viver muito e às vezes vivem pouco. É verdade isso? Diga amém. Quantas pessoas, irmãos, nesse pouco mais de meio século que eu tenho, eu já vi chegar e sair deste mundo. Estava me lembrando de um rapaz que eu defendi num processo. 20, quanto, Hernani? 23 anos, problemas criminais, se envolveu com droga, e eu estava tratando de algumas coisas para ele, se converteu, o pai dele é crente, a mãe. Eu me lembro o dia que saí com esse menino, que ele estava em liberdade condicional, saiu em liberdade condicional, de uma boa família, estava trabalhando, abandonou realmente o caminho mau. E eu ali, passando para ele, dizendo para ele, enchendo o coração dele de ânimo, dizendo para ele que ele podia restaurar a vida dele. Ele estava muito desanimado, porque a esposa dele tinha abandonado ele, não queria deixar ver o filho, ele estava muito angustiado com aquelas coisas todas. E eu tentando dizer para ele, porque eu sei que é um fio para a pessoa voltar, irmãos. O primeiro tropeço que a pessoa tem, a pessoa que usa drogas, a pessoa que está nessa vida, o primeiro tropeço que tem, ela pensa logo em voltar. O diabo logo diz, deu certo mesmo, volta a fazer as coisas erradas que você estava fazendo. E aí, consigo algumas coisas para ele, ele volta lá para a cidade dele, e o menino morre 2 dias ou 3 dias depois, 2 dias depois de ter estado comigo. Um menino de 24 anos, me parece, né? 23, 24 anos. Quem poderia dizer, 2 dias antes, que ele só tinha de tempo mais 2 dias? Ninguém. Por isso, que nós temos que ter prioridades na nossa vida e trabalhar com essas prioridades. Primeiro, porque Deus se agrada com isso. Toda pessoa que tem um projeto, Deus abençoa. Diga glória a Deus. Quando uma pessoa está nesse mundo, que ela não está fazendo mais nada, ela não tem projeto, ela não tem alvo, ela não tem nada para fazer, Deus diz, bom, já que você não está fazendo nada aí, vem fazer nada aqui em cima. Então Deus ama as pessoas que têm projetos, que têm prioridades, porque Deus nos colocou nesta terra para dominar essa terra. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem para dominar a terra. Então, o sucesso ou o fracasso está no uso eficiente desta moeda chamada tempo. Sucesso ou fracasso, meu ou seu, está nisso. Eu hoje já não tenho o mesmo tempo, seguindo uma cronologia lógica, que a gente viu aqui ainda agora, que essa cronologia lógica pode cair por terra, seguindo uma cronologia lógica, que não é fundamentada, mas apenas para a gente se inspirar, eu hoje tenho menos tempo que tinha quando tinha 25 anos. Hoje eu tenho menos tempo, se seguir uma lógica. Mas, quando eu tenho prioridades, a minha vida segue numa direção. Eu vou dar em algum lugar, eu vou alcançar alguma coisa. O meu objetivo vai ser atingido. E eu quero falar sobre isso, porque a forma correta de usar o tempo é você estabelecer prioridades. Pastor, como é que eu uso bem o meu tempo? Você tem que estabelecer prioridades. Você não pode ver a vida dizendo, isso aqui deu certo. Não, eu vou começar a organizar minha vida. Primeiro, pastor, eu quero ser engenheiro. Ótimo. O que você tem nas mãos? Eu só tenho o 1º grau, então vai fazer o 2º grau, prioridade. Estou dando um exemplo. Não adianta você ficar sonhando com coisas e não colocar a prioridade para atingir essas coisas. Estou dando um exemplo. Então, a forma correta de usar o tempo é estabelecer prioridades. Prioridades. Se você não tem prioridade, não tem prioridade nenhuma, então você não está indo para lugar nenhum. Talvez a sua prioridade seja educar os seus filhos, eu não sei. Talvez a sua prioridade seja
ensinar, eu não sei. Quando nossas prioridades, ouça bem, estão corretas, nós aproveitamos o tempo, nós preservamos o tempo, nós protegemos o tempo da melhor maneira possível. Quando as nossas prioridades estão corretas. Então, você tem que aplicar o princípio de prioridade na sua vida, se você quer aproveitar bem o seu tempo, porque isso vai trazer eficiência. Eu, às vezes, vou para a fila do banco, sabe qual é o primeiro pensamento que tem? Se eu não tiver com um livro na mão para ler, alguma coisa que eu coma, que edifique a minha alma, o meu espírito, o sentimento que eu tenho é que eu estou o quê? Perdendo tempo. E eu já não tenho mais 25. O tempo está contra mim. Então, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa que eu percebo que eu vou jogar fora o meu tempo, eu digo, eu não vou investir nisso, eu não vou ficar gastando tempo nisso. Por quê? Porque o meu tempo é precioso, o teu tempo é precioso. Você não sabe quanto tempo tem pela frente, então você tem que investi-lo da melhor maneira possível. Diga glória a Deus. Eu estou deixando você hoje com a cabeça fervendo, eu quero que você saia daqui hoje pensando algumas coisas. Você não pode viver aí, oh, Deus é bom, glória a Deus. Não, irmãos, trate com eficiência essa questão do tempo, porque se você não souber dar prioridade, o seu tempo vai ser jogado fora. E nós temos, para dar prioridade, temos que identificar o que é mais importante. E quando nós olhamos pela palavra de Deus, a maior parte das pessoas, ouça bem, inclusive e principalmente dentro da igreja, a maior parte das pessoas são estimuladas por prioridades erradas. Vou te dar um exemplo para você ver uma coisa. Quando você estuda sobre ciência do comportamento humano, você lê a respeito dessas coisas, sobre psicologia, sobre comportamento humano, há uma coisa que acontece que eles estabeleceram uma chamada escala de valores. Eu até anotei o nome do cara aqui, lista de Maslow, não sei bem como é que se pronuncia. Pirâmide de quê? Maslow. É Maslow, se escreve M-A-S-L-O-W, né? E se fala Maslow. Pirâmide de Maslow. Essa pirâmide de Maslow, ela estabelece os valores do ser humano. O primeiro valor é água, porque sem água, ninguém sobrevive muito tempo. Você sabe que quando os caras mandam essas naves para lá, para ver se tem vida no planeta, qual é a primeira preocupação deles? Você tem água, porque a água, né? Você sabe que quando o nosso planeta foi criado, as águas dominavam. Tinha água em cima, água embaixo, ainda tem, mas muito mais do que é hoje, porque o princípio está em água. Então, a primeira coisa mais importante na prioridade dessa pirâmide é a água. Segunda, comida, porque sem comida, ninguém sobrevive. Terceiro, vestuário. Nessa pirâmide nossa social, nós precisamos vestir. Até mesmo os índios, quando andavam, os índios antigos, porque tem os índios novos, né? Os antigos usavam também algum tipo de vestuário para se enfeitar, se fosse o caso. Não mudou nada, você vai em Ipanema, a mesma coisa, os índios continuam pelados. Amém? Não mudou muito, não. Então, água, comida, vestuário. Quarto, abrigo, quer dizer, um lugar para se abrigar, para morar. Depois, 5, proteção. As pessoas sempre estão buscando proteção. 6, segurança. 7, preservação, que é preservar as coisas que já conquistou. Depois, realização pessoal. E, por último, significado para a vida. Esta é a pirâmide que socialmente as pessoas colocam
como a pirâmide da vida, ou de busca de valores, de prioridades. Olha só. Todos nós passamos, por incrível que pareça, a maior parte da nossa vida correndo atrás dessa pirâmide daqui, buscando água, comida, vestuário, abrigo, proteção, segurança, preservação. E quando a gente chega aqui, normalmente a gente diz, puxa, consegui tudo na vida. E às vezes nem sempre a realização pessoal ou significado para a vida entra. Ouça o que eu vou falar agora. A maioria das religiões na face da terra tem como premissa esta aparente verdade de que Deus foi criado para satisfazer essas necessidades. Então, isso já é dos primórdios, né? Alguém oferecia oferendas à divindade para acalmar a sua ira. Até hoje fazem isso no candomblé, na Umbanda, ainda usam desse artifício. Fazem uma oferenda para conseguir alguma coisa. Mas nós, com outras religiões que não fazem oferendas desse tipo, também temos em mente de buscar a Deus apenas para satisfazer as nossas necessidades. Tanto é que as igrejas na televisão dizem assim, ó, vem para ser curado, vem para receber a sua bênção. Não é assim que estão anunciando o Evangelho? É verdade isso? Digam amém. Agora, sabe qual é o espanto disso tudo? Sabe qual é o mal? Pastor, qual é o mal que há em buscar, em satisfazer essas necessidades? O mal está nisso aqui que eu vou ler para você agora. Mateus 6, 25. Olha só o que Jesus fala sobre essa pirâmide de valores, de prioridades que a gente tem dado. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Irmãos, Jesus disse assim, a lista de prioridades de vocês, que pertence ao reino de Deus, está errada. Vocês estão seguindo a mesma lista de prioridades que o mundo assinala como fundamental. Ele está dizendo, no meu reino a coisa é diferente. Ele pegou essa pirâmide e inverteu. E colocou em primeiro lugar, ouça bem, ele botou que você deva buscar significado para a sua vida. O reino de Deus é o maior significado que uma pessoa possa ter na sua vida. Ele inverteu, ele disse, olha, enquanto o mundo está preocupado em ganhar dinheiro, pagar as contas, fazer isso, comer, vestir e tal, está dizendo assim, olha, segura aí, essa prioridade está errada, Jesus está dizendo isso. Ele disse, inverte isso. Busque primeiro o quê? O reino. O reino é o ideal de vida. É a proposta de Deus para nós. É a proposta que vem do céu. E a proposta que vem do céu é contrária à proposta que está na terra. Qual é o erro, pastor, em buscar essas coisas? O erro é que nós estamos botando essas coisas na frente do reino de Deus. Ouça, para ganhar tempo na sua vida, ouça, para ganhar tempo na sua vida, para você atingir a plena satisfação do que Deus tem preparado para você, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Em primeiro lugar, você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça. O que é justiça? Princípios. A Bíblia diz que quem vive no reino vive por princípios, não vive pela comida, não vive pelo dinheiro, não vive pelas coisas que possa ter, ele vive por princípios. Os princípios vêm primeiro, as condutas vêm primeiro. Por que eu estou ensinando sobre condutas do reino aqui de manhã?
É porque eu sei que isso está ligado em primeiro estas coisas. Porque a Bíblia diz que se você adquirir o reino com seus princípios, que é a justiça, em primeiro lugar, colocar isso em prática, as demais coisas que Deus sabe que você precisa. Deus sabe que você precisa de morar, de comer, de vestir, você precisa se proteger. Ele sabe que você precisa, mas Ele disse, você tem que inverter isso. E para inverter isso tem que ter fé. Diga glória a Deus. Porque a sua carne vai dizer, não, primeiro eu vou me proteger, vou me alimentar, vou me cuidar, e depois, se der tempo, eu vou buscar a Deus. E a Bíblia está dizendo, você está perdendo tempo. Ao invés de você ganhar tempo, você está perdendo tempo. Por quê? Porque se nós pensarmos em Cristo só neste mundo, somos considerados os mais miseráveis dos homens. Se eu pensar em Jesus só para me dar bênção, Jesus só para abençoar materialmente, a Bíblia diz que eu sou considerado o mais miserável. Nós temos que ter o reino de Deus, porque o reino de Deus, que são os princípios de Deus dentro de nós, vão guiar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas responsabilidades, o nosso altruísmo, o nosso caráter, a nossa personalidade, tudo que está ligado à nossa maneira de ver, vai estar direcionado pelo reino de Deus. Então ele disse, antes de qualquer coisa na sua vida, se você, pastor, eu tenho sonhos, eu coloquei aqui nessa pirâmide, realização pessoal, vem lá em 8º lugar, mais ou menos. É quase a última. A sua realização pessoal está logo abaixo, ouça bem, se inverter a pirâmide, a sua realização pessoal está logo abaixo da busca do reino de Deus. Por isso que ele disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, quando na prática, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para vir à igreja, eu não tenho tempo para dedicar à intimidade com Deus, no meu jardim secreto, de comunhão, eu não estou buscando o reino, porque o reino, irmãos, começa de uma intimidade com Deus, de uma vida séria com Deus, de oração. E aí fica a coisa completa, as pessoas ficam usando a fé da sorte. O que é a fé da sorte? Aí eu vou lá, o pastor vai orar, o padre vai benzer, o pai do santo vai passar o galho de arruda lá, e alguma coisa vai acontecer. Seja o que Deus quiser. Não é isso que Deus espera. O relacionamento com Deus é um relacionamento vivo. Ele fala contigo, você fala com Ele. Ele te orienta, Ele te inspira, Ele ilumina os seus pensamentos, Ele te dá direção em cada passo que você precisa dar. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, ó Senhor. Mas se eu vivo na base da sorte, você nunca vai ter certeza do que realmente Deus pode fazer. Então, ouça, a prioridade de Deus é totalmente oposta à nossa. Por isso que eu quase que gritando, clamando, eu estou dizendo, estão pregando o evangelho de forma errada, estão ensinando as pessoas o caminho errado, porque o caminho que leva e conduz à vida eterna, faça por outra instância. Que instância, pastor? Passa pela instância de viver e conhecer o reino de Deus. Porque se a pessoa conhecer o reino de Deus, verdadeiramente as outras coisas serão. Eu não conheço ninguém. Todos os homens e mulheres que eu tenho conhecido que vivem no reino de Deus, não falta nada a eles. Vou repetir aqui. Todos os homens e mulheres que eu tenho conhecido que vivem no reino de Deus, nada lhe falta. A prosperidade, irmãos, não está em ter muito. A prosperidade está em ter o que você precisa. Precisei de escola, meus filhos têm. Precisei de uma casa, Deus me deu. Precisei comprar uma coisa, Deus enviou. Prosperidade não é ter muitas coisas. Prosperidade é ter o que você precisa. Diga glória a Deus. E o que você precisa não é o que eu preciso. Porque há muitas pessoas ricas nessa hora cheirando cocaína. Há muitas pessoas ricas nessa hora tomando todas. Porque mesmo ricos estão insatisfeitos. Mesmo ricos não têm prazer, mesmo ricos não alcançaram a plenitude. Por quê? Porque não tem o reino de Deus nos seus corações. A preservação pessoal não deve ser a motivação primordial das prioridades da sua vida.
Não vou. O que você tem que entender é que enquanto você busca o reino, que vem em primeiro lugar, Deus vai acrescentando. Eu queria ler com você um trechinho aqui, ainda em Mateus 6, que nós já lemos, mas versículo 28, só para que você fique com a palavra do Senhor no seu coração. Ele diz assim, versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, a natureza fala por si. Deus criou um esquema maravilhoso e a natureza se sustenta. Não colhe, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, você vale mais do que muitas aves, diga glória a Deus. E ele diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não adianta você ficar preocupado, pastor, é porque o senhor não está na minha pele, se o senhor soubesse, eu tenho mais uma conta de luz para pagar e não tem dinheiro. Irmãos, ouça bem, a Bíblia diz que você não vai ter problemas, a Bíblia diz que você vai vencer os problemas, porque através de Cristo nós somos mais que vencedores. A Bíblia não promete que você não vai ter que enfrentar lutas, lutas fazem parte da vida. A Bíblia garante que se você buscar o reino em primeiro lugar, Deus vai acrescentar a vitória que você precisa. Olha, eu queria que muitos jovens que estão aqui esta noite dessem ouvidos a essa mensagem. Porque se você der ouvido à sua mensagem, a sua vida vai entrar nos eixos de Deus. Você vai alinhar a sua vida com o alinhamento do propósito de Deus. E qualquer coisa que você planeje fazer, estando dentro da vontade de Deus, você vai conseguir, porque tudo é possível ao que crer. Eu digo uma coisa, eu tenho visto isso acontecer, e aqui na leitura continua, versículo 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, irmãos, ele diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, quem é que está falando aqui? Quem é que está falando aqui? Quem é que está falando aqui? Jesus, é Jesus que está falando, irmãos. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais, olha, Deus vai dar tudo que você precisa, mas o seu problema é fé. Sabe o que eu estou pregando aqui agora? Ouça bem o que eu vou falar. Tem algumas pessoas que se acham tão distantes disso, assim, pastor, isso é uma utopia. Essa mensagem vai entrar aqui, vai sair aqui, e ela vai continuar fazendo o que sempre fez, e às vezes com a prioridade errada. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito interessante. Você vai perder a grande oportunidade de mudança na sua vida. Mas se você fizer o que a Bíblia diz, a partir do versículo 31, diz assim, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. As pessoas que não têm Deus, gentio é a pessoa que está fora da comunhão com Deus, é a pessoa que anda sem Deus, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitai. Deus sabe que você precisa comer, vestir, morar. Deus não é burro, desculpa a expressão. Deus sabe, mas Ele sabe que se você não inverter essa pirâmide e começar a buscar o reino dEle em primeiro lugar, você vai viver a frustração de nunca realizar sonhos, talvez, e o pior, a pior insatisfação, que a sua vida não teve sentido. Portanto, não vos inquieteis. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça,
Justiça fala de princípios, de lei. Então o reino, ele só existe quando esses princípios estão no seu coração. O reino só acontece se esses princípios estiverem estabelecidos nas suas condutas. O reino de Deus é sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Amanhã você nem sabe se vai estar vivo. É verdade o que eu estou falando? É verdade, irmão. Não fique. É por isso que eu celebro cada momento do presente. Eu me alegro com aqueles que estão se alegrando. Eu tento ajudar aqueles que posso ajudar. Por quê? Porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que amanhã eu esteja vivo. Eu creio assim. Mas eu não posso dizer com absoluta certeza, porque a soberania é de Deus. Ele é que tem o controle de todas as coisas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois amanhã é segunda-feira, trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje. Aproveite, compra uma empada ali na frente, divida com a sua esposa, vai lá no baixinho, já que você não pode levar sua esposa na churrascaria, compra um churrasquinho de R$3,50 ali, e ela vai ficar sorrindo e dizer assim, eu te amo com esse churrasquinho. Aproveite o dia de hoje. Se você pode, vai a uma pizzaria, come a pizza e diga, é a mais gostosa do mundo. Eu aprendi a valorizar. A minha esposa disse, você é um homem fácil de se satisfazer na parte alimentícia, porque eu gosto de tudo, né? Eu sou comilão por natureza, mas ouça, não é só isso. Irmãos, que coisa maravilhosa eu poder atravessar a rua, comprar uma coisa, comer, ir para minha casa e com a minha esposa. Tem gente que não entende esse dia presente, as coisas valoram, e ficam, porque e não vive. Ouça, viva o dia de hoje. Porque amanhã é amanhã. Amém? Gente, vou terminar aqui dizendo o seguinte. Se você tem um sonho, se você está sem direção, pastor, o senhor já ficou alguma vez na sua vida sem direção? Já. Houve um momento na minha vida que eu quis desistir do ministério, que eu achava muito pesado, não é brincadeira. Eu não estou no ministério, eu estou no ministério por vocação, irmãos, por chamada. Porque quando eu analiso friamente, eu imagino que eu poderia estar fazendo outras coisas. Mas a pergunta é, será que eu estaria satisfeito? Será que eu me sentiria plenamente realizado? E quando eu faço essa pergunta, a resposta já é dada. Não. Porque eu estou fazendo aquilo que Deus preparou para que eu fizesse. Mas teve momentos em que a dúvida parou. O que fazer? O que eu fiz? Fui para a torre de vigia. Para o jardim secreto. O que é isso? Torre de vigia, jardim secreto. Para o lugar de oração. Fui orar. Fui buscar a Deus. Eu estava lendo um livro de um autor chamado Mike Murdock, que eu já falei muitas vezes sobre ele. E ele teve uma experiência muito interessante. Ele estava dentro do avião. E de repente ele começou a sangrar no nariz, nem percebeu. Aí passou a comissária de bordo, viu e disse, o senhor está sangrando. E aquilo sangrando direto, ele desceu, foi socorrido, foi atendido de emergência. E o médico disse, você não pode nem voltar de avião, você tem que voltar porque a compressão lá nas alturas provocou isso e você vai voltar a ter isso. E ele, com aquilo, ele podia simplesmente se conformar e dizer, então é assim mesmo, não posso andar mais de avião, vou andar só de ônibus. Ele disse, não, eu não tinha isso, e se eu estou tendo isso agora? E ele suspendeu todas as atividades dele, todos os compromissos de pregação, de ensino, de tudo. E ele foi para a casa dele, tem uma casa, uma mansão, e ele disse assim, eu vou para o meu lugar de oração. Ele disse que tem lá um lugar, um quarto que ele fez só para orar. E ele ficou meses até que Deus respondesse a ele por que
que ele sangrou. E ele disse, ele não entrou em detalhes, ele disse, Deus falou comigo e disse que eu tinha que mudar algumas coisas na minha vida. Ele mudou, voltou a andar de avião e nunca mais teve problema quanto a isso. Ouça bem, talvez você esteja sangrando em alguma área da sua vida, porque você não está sabendo buscar a direção de Deus para corrigir algumas coisas. Às vezes, quando você vai fazendo força, tentando, e não consegue, é porque você tem que parar e perguntar para Deus, eu estou buscando o reino em primeiro lugar? Eu estou indo para a minha torre de vigia? Eu estou indo para o meu lugar secreto e me aquietando com Deus? Será que o que eu quero é mais importante mesmo? Eu já perguntei muitas vezes a Deus isso. Eu mesmo agora estou vivendo um momento, nos próximos meses, de algumas definições na minha vida. Estou pensando em fazer algumas coisas, que eu estou orando, estou dizendo, Deus, fala comigo, para que eu não tome nenhuma decisão errada, para que eu não assuma compromissos pelos quais, aliás, nessa altura do campeonato da minha vida, o que eu queria mais era sossego. Eu estava cantando aquela música do Tim Maia assim, o que eu quero é sossego, né? Mas parece que Deus não quer que eu tenha sossego. E Ele sempre está criando no meu coração. Eu tenho sonhos pessoais. Tenho sonho de dar aula numa faculdade. Não de teologia, porque eu já dei aula em seminário. Não é isso. Quero dar aula num lugar onde só tem a gente ímpia. Porque eu quero transmitir o reino nesses lugares. Dá para entender isso? Diga amém. Tenho esse sonho, mas primeiro, o reino. Primeiro, a comunhão com Deus. Primeiro, a prática daquilo que Deus já colocou na minha mão. Primeiro, fazer aquilo que Deus colocou. Tratar bem das coisas, das pessoas que Deus tem colocado no meu caminho. Eu não posso pensar em coisas lá adiante se eu não estou cuidando bem da minha casa. A Bíblia diz assim que ninguém pode cuidar bem da casa de Deus se não cuidar bem da sua própria casa. Então, nessa hora de definição do que Deus quer, eu tenho que estar com o coração, primeiro, sincero diante de Deus. Segundo, ávido para obedecer o que Deus quer. Porque é uma coisa chamada obstinação que você tem que ter cuidado na sua vida. Há pessoas que são tão obstinadas no que querem que já não ouvem a voz de Deus. E aí é o perigo. Porque você vai insistir em algo que Deus não está dizendo amém. Olha, há coisas que Deus não tira da nossa vida, irmãos, porque Ele conhece a nossa natureza. O apóstolo Paulo tinha um problema que a Bíblia não diz que é, que ele chama um espinho na carne. O que é um espinho na carne? É algo que eu quero que fosse diferente, mas não é como eu queria. Está acontecendo de outra maneira. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes aquilo. Deus, tira isso. Deus. E a Bíblia diz que a única resposta que Deus deu a Paulo, no meio daquela situação, diz assim, a minha graça te basta. Paulo, você não precisa disso que você está pedindo. Você já tem o que precisa. Você já tem o que precisa para que o meu reino aconteça na sua vida. Talvez está faltando na sua vida prioridades do reino. Quem sabe você está pensando tanto em você mesmo e você está se esquecendo de que Deus te colocou aqui por uma missão que está ligado diretamente ao reino. Qualquer trabalho é missão, eu acredito nisso. Acredito que um médico está cumprindo missão, acredito que um advogado, acredito que um professor está cumprindo missão. Mas ouça, mas há missões mais ligadas a Deus, diretamente ao trono de Deus, que não é a sua atividade secular apenas. Então, o nosso relacionamento com Deus é mais importante que suprir as nossas necessidades. Na intimidade com Deus, ouça bem, no prazer em Deus, na alegria de servir a Deus, nessas coisas, intimidade com Deus, prazer em Deus, alegria de servir a Deus
você vai ordenar corretamente as suas prioridades. Deus vai te dar luz, vai te dar entendimento. Está acontecendo comigo um fenômeno interessante. Eu falei para minha esposa que eu estou prestes a abandonar a advocacia. Ela disse: você sempre gostou disso? Eu disse: pois é, eu sempre gostei, mas eu agora não estou gostando mais. Me criou alguma coisa. Sabe quando você vê uma comida que você gosta, um dia você olha para aquela comida e diz assim: estou enjoado disso. Mais ou menos por aí. E eu disse para Deus: Senhor, por quê? Eu sempre gostei, sempre fiz com prazer, com alegria. O que está acontecendo? Estou indo para a torre de vigia todos os dias. E durante o dia, muitas vezes, eu tenho colocado diante de Deus se eu estou com as minhas prioridades ordenadas. Porque, ouça, quando você não está com as suas prioridades ordenadas, você perde a alegria, perde o prazer naquilo que está fazendo. Mas quando você está com as suas prioridades ordenadas segundo Deus, tudo que você faz te dá alegria, te dá prazer e satisfação. Esta é a mensagem que você precisa ouvir. Talvez você esteja vendo a pirâmide como todo mundo vê, e Deus está mostrando para você que o que você precisa antes de qualquer coisa, de satisfazer qualquer necessidade material, é buscar o reino de Deus, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero fazer um apelo aqui esta noite para quem entendeu essa palavra e diz assim: pastor, eu estou mais ou menos precisando ter as prioridades na minha vida para que minha vida tenha um sentido, um propósito. E eu quero pedir a ajuda de Deus durante esse tempo, durante esses dias. Se você precisa dessa oração, sai de onde você estiver, vem aqui, porque eu vou orar por você. E vou pedir que Deus, através do Espírito Santo, te ilumine, te oriente. Esta é uma pregação, irmãos, que não é para aceitar Jesus, é uma pregação para ter a direção de Deus. Esta que é a verdade. Eu vou estar orando por você e por mim também. Eu tenho que tomar algumas decisões nos próximos dias e meses a respeito de algumas coisas. Põe a mão no seu coração e diz assim: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e a Tua palavra me ensinou esta noite que eu devo buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Diga assim: Senhor, me ajuda a entender e a colocar em prática esta atitude. Senhor, eu sei que naturalmente eu quero buscar as minhas necessidades básicas: beber, comer, vestir, me proteger, porque, Senhor, nós vivemos num mundo onde nós precisamos disso. Mas diga assim: Senhor Jesus, me dá fé agora para crer que enquanto eu estou buscando a Ti, Tu é capaz de mudar qualquer coisa, de colocar a pessoa certa no meu caminho, de abrir uma porta que eu nunca pensei que pudesse ser aberta, de suprir as minhas necessidades. Diga: Senhor Jesus, eu não quero mais seguir nessa vida sem propósito, sem alvo, sem destino. Diga: Senhor, enche o meu coração dos sonhos dos céus,
dos sonhos que vêm de Ti, da direção que vem de Ti, da revelação que vem de Ti. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados, eu não mereço nada, mas foi por causa de Jesus, que disse que se nós pedíssemos, crendo, não duvidando no coração, nós seríamos atendidos. Senhor, esta noite eu não estou pedindo nem ouro nem prata, eu estou pedindo a Tua direção, a Tua direção. Fala ao meu coração, não me deixe, ó Deus, me perder nessa vida. Senhor, não deixe eu perder o tempo tão precioso. Diga: Senhor, não deixe eu jogar fora o meu tempo tão precioso, investindo o meu tempo em coisas que não vale a pena. Senhor, alimenta o meu coração com a Tua presença, com a Tua palavra, e que a fé seja renovada dentro de mim, para crer que um propósito antigo ainda continua sendo o Teu propósito, e para crer também, se for o caso, Senhor, que eu tenha que mudar, eu mude, sem me lamentar, sem ter pena, apenas acreditando que andando nos Teus caminhos, eu vou ser feliz e eu vou fazer as pessoas felizes. Pai, me ajuda, me enche, eu quero o Teu reino em primeiro lugar. Diga: Senhor, eu quero o Teu reino em primeiro lugar, eu quero a Tua presença. Eu digo: eu quero o Teu Espírito Santo, Senhor, eu quero a comunhão contigo, eu quero orar primeiro, Senhor, antes de realizar. Eu quero apresentar a Ti a minha vida. Fala comigo, Senhor, não me deixa perder neste mundo. Diga: Espírito Santo, Tu tens a saída, Tu tens a resposta, e os meus olhos estão colocados em Ti, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu aguardo ansiosamente a Tua resposta, que ela venha, Senhor, no meu coração, com um coração cheio de fé, com um coração cheio de ânimo. Tira o desânimo, tira o medo, tira, Senhor, tudo aquilo que possa impedir a Tua resposta, e me dá aquele ânimo do céu, para saber que buscando o Teu reino, fazendo a Tua vontade, tudo mais será acrescentado na minha vida, na minha casa, nos meus filhos. Ah, Jesus, eu Te adoro. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu Te adoro, eu quero Te adorar, Senhor, eu quero Te adorar, Jesus, eu quero Te buscar, aleluia. Sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu possa ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Você crê nisso? Acredito sim. Levante as suas mãos e diga: acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O
impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Oh, a vida de algumas pessoas vai, o Espírito Santo está me dizendo aqui, a vida de algumas pessoas vai começar a sofrer uma mudança radical. Essa palavra de hoje vai dar um norte tremendo na vida de algumas pessoas aqui. Pai, obrigado, porque eu sinto-se no meu espírito que, Senhor, esta unção permaneça, que esse momento permaneça gravado na memória, no coração dos teus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja diga amém. 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 Boa noite, vamos em paz, que Deus abençoe a todos. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, viver cercado por egípcios e por faraó, eu seguir e prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim.